Peguem suas Bíblias, por glória, e abram em 2 Reis, capítulo 25. 2 Reis 25. Glória. Verso 8 ao 10. 2 Reis 25, verso de 8 a 10. O glória. Aleluia. Você achou? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Vou ler aqui para vocês, tá? No 7º dia do 5º mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, conselheiro do rei da Babilônia, foi a Jerusalém. Incendiou o templo, o palácio, todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. Todo o exército da Babilônia que acompanhavam Nebuzaradã derrubou os muros de Jerusalém. Queria que você repetisse comigo: o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas de Jerusalém, todos os edifícios importantes, derrubou os muros de Jerusalém. Meu irmão, a gente está com o tema Construindo 2021, o melhor ano das nossas vidas. E a gente tem trabalhado sobre essa questão, essa visão da construção. Hugo pregou, eu preguei, Geu pregou semana passada, falando sobre a importância do planejar, mas também não se frustrar com os seus planos, porque quem realiza é Deus. E aí eu quero trazer para vocês, hoje, a questão da reconstrução dos muros. Trazendo no contexto de Neemias, porventura começou o ano, Thales, eu construí aqui, tentei construir já no inicinho do ano, e aí o muro caiu, dei brecha lá. E aí trazer para vocês esse contexto. E agora? Você está disposto a reconstruir? Esse contexto de 2 Reis, trazendo para mim e para a sua vida. Muitas vezes nós estamos na igreja, estamos servindo a Deus, ou até mesmo estamos sentados, escutando a palavra todos os cultos. Mas muitas vezes não estamos dispostos a negar o nosso eu. E aí está na igreja, recebe a palavra a primeira vez, a segunda, a terceira, e o Senhor insistindo com a sua vida. Chega uma hora que você já não escuta mais a voz de Deus. E aí o que acontece? Vem o inimigo e a primeira coisa que ele derruba na sua vida é o templo do Senhor. Depois ele vem, destrói tudo aquilo que é importante, palácio real, todas as casas, tudo que poderia um dia trazer você de volta, ele destrói. E ainda para completar, ele passa e derruba os muros. O muro está ligado à questão de proteção. E aí, o Senhor, Deus dos seus antepassados, advertiu várias vezes. Isso trazendo o contexto de Esdras. E o Senhor insiste. Chega uma hora que não tem mais jeito. E o que eu quero trazer para você é que
essa reflexão de hoje, como eu posso reconstruir aquilo que eu derrubei? Por onde eu posso começar? E a pergunta que muitas vezes fazem, será que existe solução para o meu problema? Será que existe perdão para tudo aquilo que eu transgredi diante do Senhor? E é nisso que eu quero meditar com vocês. A primeira coisa para reconstruir esse muro, para que tudo possa ser reconstruído, nós temos que, em primeiro lugar, edificar a casa do Senhor, que foi a primeira coisa que o inimigo tenta derrubar na minha e na sua vida. É a minha comunhão e a sua comunhão com o Senhor. Abra em Esdras, capítulo 1, versos de 1 a 3 e verso 5. Esdras, capítulo 1, depois de Crônicas, depois de Reis. Esdras, capítulo 1. E aí, no livro de Reis, houve aquela destruição de Jerusalém, mas o Senhor, Ele não desiste de mim e de você. Amém? Mesmo miserável, pecador, mesmo sabendo, Deus ainda insiste em mim e você. E aí o que aconteceu? Lá em Esdras, capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todos os reinos, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então levantaram os cabeças de família, das famílias de Judá e de Benjamim, verso 5 tá? E os sacerdotes e os levitas, com todo aquele cujo espírito Deus despertou, para subirem e edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. E aí a palavra de Deus era clara para Ciro, e ele entendeu a ordem: edifiquem a casa do Senhor. No livro de Neemias fala da reconstrução dos muros de Jerusalém. E o profeta Ageu reforça essa verdade. E o Senhor queria que Jerusalém fosse restaurada. O Senhor quer que eu e você estejamos aos pés dele, restaurados e edificados. Amém? Mas para isso, eu preciso começar pelo templo do Senhor, pela comunhão, pela intimidade. E aí, em 1 Coríntios 6, de 16 a 20, fala: caso vocês não sabem, o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que não são de vocês mesmos. Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o vosso próprio corpo. Então eu e você somos templo do Espírito Santo. E aí, o objetivo do Senhor sempre foi em querer uma comunhão com o homem. E por muitas vezes, nós nos afastamos, nós quebramos essa comunhão. E o Senhor, por misericórdia e graça, Ele está disposto a restaurar. E aí eu digo a você, ainda tem tempo de restaurar os muros, de restaurar o que era de mais importante. Porque o Senhor, Ele quer fazer você de um sacerdote, quer fazer de você um sacerdote real, quer fazer de você uma nação santa. Deus sempre começa pela base. Nada se constrói
sem um sólido fundamento. Deus estabeleceu leis físicas e espirituais que regem todas as coisas. São os princípios que Deus preza em zelar por eles. E mais, viver por eles. A criação é um exemplo. E aí Deus criou o primeiro homem. Viu que não era bom que o homem estivesse só, criou a mulher e aí fez a família. Deus tem princípios para você e para a sua vida. Para que a casa do Senhor seja edificada, primeiro eu tenho que erguer um altar do Senhor. Diga altar. Fala altar, crente. Em Esdras 3, verso 2, fala o seguinte: edificaram um altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre suas bases, e ainda que estavam sobre o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor de manhã e à tarde. E aí eu vou entrar na questão do altar, para edificar o templo do Senhor. Eu preciso também edificar o altar. O altar é um lugar elevado para se oferecer sacrifício. Se a gente for pesquisar na Bíblia, no Antigo Testamento, o altar era feito de pedras, sobre as quais se ofereciam ofertas sacrificiais, se faziam adorações ao Senhor. E entendendo pela palavra que nós somos pedras vivas, nós mesmos também somos o altar. Eu sou o templo do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo. E nós também somos o altar. E ao mesmo tempo que somos o sacrifício. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, fala o seguinte: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis à casa de Deus, por meio de Jesus Cristo. 1 Pedro 5, 5, tá? E o nosso próprio corpo, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que está lá em Romanos 12, verso 1. Então, a nossa primeira oferta ao Senhor é a nossa própria vida, a nossa obediência, pois Deus prefere a obediência do que o sacrifício. E aí eu trago também o contexto de Samuel, que está lá em 1 Samuel 15, 22. Eu queria que vocês abrissem. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Abriram aí? Primeira Samuel, capítulo 15, verso 22. Está escrito: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência do Senhor é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que gordura de carneiros. E aí eu trago para você a seguinte questão: não adianta você vir e querer oferecer um sacrifício de louvor, onde não existe obediência na sua vida, onde não existe um compromisso com a palavra do Senhor. Que você possa, nessa noite, saber que você tem tudo para reconstruir aquilo que você, porventura, derrubou ou que o inimigo destruiu na sua vida. Porque Ele é o Deus que restaura vidas. E aí eu queria que você abrisse em Gênesis 12. Quando eu estava lendo essa questão de altar, eu lembrei muito de Abraão, quando Deus faz o convite para ele e para sua família. Gênesis 12. Vou ler para vocês, tá? E o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes,
e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrei, e farei de ti uma grande nação. Fala aí, grande nação. Grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Você está sentado lá de alguém, fala para ele aí, tu serás uma bênção. Está sozinho, vira para quem está atrás aí, profetiza, tu serás uma bênção. Olha no olho aí da tua namorada, do teu namorado, da tua esposa, do teu esposo. Os noivos também, né? Aí, né? Lembrou. Fala aí, tu serás uma bênção. Profetiza, olho no olho. Tu serás uma bênção. Ficou vermelho aí, não foi? Povo, o Senhor quer fazer de nós uma grande nação. Ele declarou que seremos bênção na presença dEle. Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, e Ló, o filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquiridos e as pessoas que haviam comprado em Harã. Eles saíram para ir à terra de Canaã, onde chegaram. E aí vocês observam, Deus deu uma ordem a Abraão. E eu compartilhei com a equipe do Louvor hoje. Deus, Ele já deu a ordem para mim e para vocês. E Ele já declarou, sai. Não fica aí confortável não, sai. Para onde eu vou lhe mostrar. Deus, Ele tinha dado algum mapa para Abraão? Não. E isso fala de dependência. E a gente precisa depender do Senhor. E acreditar que com Ele, nós temos a certeza da vitória. Amém? E aí Abraão saiu. Ele ficou? Não, ele foi, né? Fala de quê? De Ô meu irmão, obedeça. E ele partiu, levou a bênção dele, Sarai. Ô irmão, como é bom. Como é bom ter uma costelinha para a gente se aquecer. Uma mulher que possa edificar a casa. Se você está solteiro, você ore. E se você está casado, também você ore. Pelo seu marido, pela sua mulher. Que isso é sonho de Deus. Para mim e para a sua vida. Verso 7. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: darei essa terra à tua descendência. Meu irmão, ele falou, sai, vai que eu vou te mostrar. Ele pegou tudo e levou. Quando ele chegou no lugar lá, em Canaã, o Senhor viu que ele obedeceu. E o Senhor mais uma vez confirmou. Então o Senhor apareceu a Arão e disse: darei essa terra à tua descendência. Ô irmão, consequência da obediência é mais uma vez a presença do Senhor na minha e na sua vida. Precisa reconstruir, precisa reedificar aquilo que porventura destruiu. Obedeça ao Senhor e comece pelo altar de Deus. E o altar quem é? Sou eu e é você. Comece pela comunhão que porventura se quebrou diante do Senhor. E aí eu vou seguir no verso 8. Dali continuou. Desculpa, verso 7, né? E Abrão edificou ali um altar que lhe aparecera. Ele fez o quê? Ele edificou um altar. Fala para mim, edificou um altar. Abraão, em gratidão ao Senhor, levantou um altar para o Senhor. E altar está ligado também a memorial. Todas as vezes que nós nos prostramos diante do Senhor para adorar, para oferecer a Ele sacrifício. No momento que a gente está adorando a Deus, a gente está lembrando que nós somos falhos, que nós somos pecadores e que nós dependemos dessa misericórdia do Senhor na minha e na sua vida.
E ali ele continuou até o monte ao oriente de Betel, onde armou uma tenda, ficando ali em Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar e invocou o seu nome. Fala altar, crente. Mais uma vez ele edificou um altar ao Senhor. E eu digo para você, o altar, ele tem que ser edificado dia após dia. Porque se a gente edifica hoje e amanhã a gente esquece desse altar, está fadado que nós não lembremos ao Deus a que nós servimos. E ainda assim, edificando o altar, se você for continuar lendo, ele foi para um lugar onde havia fome lá no Egito. E aí a primeira dificuldade que ele teve, ele falhou na presença do Senhor. Por muitas vezes nós temos um altar diante do Senhor e às vezes nós falhamos. E aí o que aconteceu? Quando falha, a gente precisa voltar e lembrar de onde a gente parou. Abraão foi lá para o Egito, estava tendo fome. Desculpa, para o Egito não, ele havia ido para o Egito. Em um determinado momento, ele estava com medo do rei daquele lugar e falou para a mulher dele: olha, tu disse que é minha irmã. Entrou na mentira lá. Tu disse que é minha irmã porque senão vão me matar. E foi aquele rebuliço. Deus apareceu lá, o rei falou: olha, essa mulher tem dona aí, não é sua não. Vai lá, é de Abrão. E Abrão precisou voltar lá para Betel, entre Betel e Ai. E lá estava o quê? O que é que tinha em Betel e Ai que ele levantou? Um altar. E aqui eu trago para mim todas as vezes que você falhar na caminhada, você lembra que existe um altar que você precisa reparar. E ele foi lá até o lugar, verso 4 do Gênesis 13, até o lugar do altar que havia feito. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. E aí continuando, no verso 5 do capítulo 13 de Gênesis, e Ló que ia com Abrão, também tinha ovelhas e gados e tendas. A terra não podia ser sustentada por eles juntos. Como os seus bens eram muitos, não podiam habitar junto. Por isso houve um desentendimento entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os pastores do rebanho de Ló. Nessa época, os cananeus e os perizeus habitavam naquela terra. E Abraão disse a Ló: não haja desentendimento entre mim e ti, nem entre meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. A terra toda não está distante de ti. Peço-te que te separes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei para a esquerda. E assim seguindo, eles precisaram se separar, os dois. E nesse contexto de altar, quando a gente repara o altar diante do Senhor, a gente começa a enxergar o que precisa ser modificado na minha e na sua vida. E aí nesse contexto de voltar ao altar, ele entendeu que existiam situações que ele precisava deixar as claras. Ele precisava se separar de coisas que o impediam de prosseguir, de coisas que dificultavam a caminhada. E aí o altar fala de sacrifício, de renúncia. Eu preciso sacrificar aquilo que me impede de chegar a Deus. E eu pergunto a você, o que é que tem te impedido? Você vem para o culto da juventude e recebe a ministração da palavra, e quando sai daqui durante a semana, se esfria e o altar não é levantado. Nesse contexto aqui, o que é que você precisa deixar claro? Quem é a pessoa que você precisa se afastar e dizer: ó, vai para lá que eu vou para cá? Qual é o sacrifício que você precisa fazer? Diante de tantas novidades no mundo que nós vivemos, tecnologias, trabalho, faculdade, futuros médicos aqui, só tem, né? Era abençoado aqui, a maioria faz medicina, glória a Jesus.
Às vezes nós nos sufocamos pelo dia a dia. E aí a palavra do Senhor cai em caminhos pedregosos, cai em meio ao espinho ou à beira do caminho. E a palavra não é semeada no nosso coração. E muitas vezes nós precisamos adubar e regar essa terra. E eu e você precisamos tomar uma postura diante do Senhor e dizer: Senhor, está aqui meu sacrifício. Ló, você precisa ir embora, está me impedindo de chegar a Deus. Como é que estão seus relacionamentos de namoro? Como é que está seu relacionamento conjugal? Como é que está o seu relacionamento com a sua família? Com o seu irmão? O Senhor pede obediência, é melhor do que sacrifício. Muitas vezes você está vindo para a igreja, mas lá na sua casa está uma dificuldade, uma batalha, onde você não se postura, onde você não se posiciona, onde você não dá espaço para o Senhor agir. Às vezes nos relacionando com seu irmão, seus pais. E aí você precisa tomar uma postura. No relacionamento com seu marido, com sua mulher. O que é que você precisa abdicar para que o Senhor possa habitar nos seus relacionamentos? E eu vou seguindo aqui. 13, verso 14. E o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: levanta os olhos agora e olha desde o lugar onde está, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque darei para sempre a ti e a tua descendência toda esta terra que você vê. Quando você se posiciona na presença do Senhor, o Senhor age. Olha o contexto de Abraão logo no início. Ele obedeceu e foi embora a Canaã. Chegou em Canaã, o Senhor apareceu mais uma vez. Falou: isso aqui vai ser da tua família, da tua descendência. E ele levantou um altar para o Senhor. Na caminhada, ele escorregou, mas ele voltou para o altar. E aí, ele identificou o que é que estava atrapalhando ele de prosseguir a caminhada. Quando eu e você nos posturamos, o Senhor vem mais uma vez e nos aparece. E ele fala: levanta os teus olhos agora, desde o lugar onde você está, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque darei para sempre a ti e a tua descendência toda esta terra que você vê. Meu irmão, o Senhor tem bênção para mim e para você. E o que impede que essas bênçãos possam chegar até mim e até a você? Sou eu e você que podemos impedir o agir de Deus. Quando nós nos posicionamos em fazer a vontade do Senhor, em obedecer à vontade dEle, nada e ninguém pode nos impedir de prosseguir essa caminhada. No verso 18, mais uma vez: então Abraão mudou as suas tendas e foi habitar junto aos carvalhos de Manré e em Hebrom. E ali ele edificou o quê? Um altar. Meu irmão, levante um altar na presença do Senhor. Levante um altar na presença do Senhor. Esteja disposto a negar a si mesmo. O Senhor quer reconstruir aquilo que porventura foi destruído. E aí existe mais um altar que ele levantou, mas dessa vez foi Deus que mandou ele levantar. Mais à frente em Gênesis, Deus falou a Abraão que daria a ele uma grande nação, que a descendência dele seria abençoada, que os que abençoassem a ele seriam abençoados e os que amaldiçoassem seriam amaldiçoados. E através dele muitas pessoas seriam abençoadas. O Senhor quer abençoar muitas pessoas através da sua vida. Mas para isso, eu e você precisamos edificar o altar ao Senhor. Amém? Amém? E aí o Senhor fala para ele: Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho. E ele vai no Moriá e edifica mais uma vez o altar. E aí é tremendo, é lindo como Deus faz.
Ele queria ver o coração de Abraão, que não era mais Abrão, era Abraão. E naquele momento, ele fez o altar e foi oferecer o sacrifício. Na hora de cortar a oferta, que seria o próprio filho, ele falou: para, Abraão, está ali o cordeiro. Talvez existem coisas na sua vida que você precisa disponibilizar para o Senhor, para que aquilo que possa estar impedindo de você seguir, o Senhor vê até onde vai a sua fé. Disponibilize o seu Isaac para o Senhor. E eu vou voltar aqui para finalizar com vocês sobre o altar. A gente viu que em Reis, Ciro se levantou e disse: olha, precisa edificar a casa, mas a casa precisa, antes de edificar, precisa edificar o altar. E olha o que aconteceu. Vai lá em Esdras capítulo 3, para a gente finalizar aqui. Esdras capítulo 3. Repare o altar, viu? Repare o altar. Esdras capítulo 3. Pronto, povo? Quando chegou o sétimo mês e os israelitas já estavam nas suas cidades, o povo se reuniu em Jerusalém como um só homem. Olha que lindo. Todo mundo junto, unido lá, como um só homem. Então, Jesua, filho de Josadaque, com seu irmão, o sacerdote, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos se dispuseram e construíram o altar de Deus, o Deus de Israel, para oferecer sobre ele um holocaustos, como está escrito a lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do medo que eles tinham, todos os povos ao redor colocaram um altar sobre a base e nele ofereceram holocaustos ao Senhor, pela manhã e também pela tarde. Depois celebraram a festa do tabernáculo, conforme está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número determinado para cada dia. Fala aí, diários. Meu irmão, tem que ser todo dia, viu? E em seguida, os holocaustos regulares, os da lua nova e o de todas as festas fixas do Senhor, como também os que eram trazidos como ofertas voluntárias, desde o primeiro dia do sétimo mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo. Meu irmão, repare o altar. Se você for continuar lendo Esdras, você vai ver a alegria do povo em ter firmado os alicerces, em ter construído o templo. Mas saiba que não vai parar por aí. Você vai precisar reconstruir a cidade e reconstruir os muros, para que o inimigo não continue aquilo que porventura ele possa ter continuado na minha e na sua vida. Depois de construir o altar, de edificar o templo, continuou. Se você for lá ler em Neemias planejou, falou com o rei lá: permite que eu vá até Jerusalém para a reconstrução dos muros. O templo já tinha sido edificado. Mas se você for olhar, ele fala: o meu povo ainda estava sofrendo, existem consequências para o erro. Mas edifique o altar, espere no Senhor, permaneça firme. Porque a partir do momento que você tem comunhão com o Senhor, as dificuldades, as lutas e os problemas, você vai encontrar abrigo e apoio no Senhor. E aí eu trago para você, para reconstruir os muros, você precisa reconstruir o templo e o altar do Senhor. Existe jeito, existe solução para o seu problema, para a sua dificuldade. O tempo é hoje. E o Senhor quer constantemente habitar em mim e em você. E a minha e a sua vida tem que ser um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. O Senhor, Ele quer de mim e de você obediência. E o altar, ele tem que ser construído diariamente na minha e na sua vida.